Nós estamos no mês de maio, este mês que dedicamos especialmente a venerar, a desenvolver, né, de uma maneira mais extraordinária, a nossa devoção à Mãe de Jesus, principalmente por ela ter exercido essa sua missão de uma maneira perfeita. E também porque Jesus nos deu para que ela fosse a nossa mãe espiritual. Por isso, vamos olhar para ela, vamos olhar para a sua vida, porque melhor do que ninguém, depois de Jesus, viveu a nossa união com Deus, a nossa vida cristã, do que ela, né? Uma vida plenamente vivida para a glória de Deus. E, concretamente, nós vamos olhar para 2 momentos da vida de Nossa Senhora. Na segunda meditação, olharemos para ela naquele momento em que como ela se comportou, né, depois da morte de Jesus, na ressurreição, naqueles 40 dias que Jesus Cristo passou conosco até subir aos céus e até o dia de Pentecostes. E nesta primeira meditação, nós vamos olhar para a sua vida cotidiana, aquela vida simples, no lar de Nazaré, onde ela foi uma mãe perfeita de Jesus, foi uma esposa exemplar de José e uma dona de casa fabulosa. Os evangelhos, eles não nos contam muita coisa sobre esses anos da vida dela, como também não conta, evidentemente, sobre a vida de Jesus, da Sagrada Família. Nos falam apenas que depois da Sagrada Família ter voltado do Egito, ela foi morar em Nazaré. E depois, São Lucas narra-nos aquele acontecimento ocorrido no templo, quando Jesus Cristo tinha 12 anos, e naquela ocasião, então, depois das comemorações das festas pascais, a Sagrada Família se junta a uma caravana para voltar a Nazaré. Maria e José estavam em caravanas separadas, conforme o costume, as mulheres iam numa caravana, os homens noutra, e eles, então, pensaram que Jesus estaria numa dessas caravanas. Mas chegando no primeiro dia, já à noite, no primeiro dia da caravana, de viagem, eles se encontraram, se reuniram e perceberam que Jesus não estava com ele, nem em nenhuma das caravanas. Tinha ficado, então, em Jerusalém, fazendo perguntas, questionando os doutores da lei. E no final, depois, então, quando Nossa Senhora pergunta a Jesus por que ele tinha feito isso com eles, seu pai e eu estávamos te procurando, estávamos preocupados, e Jesus Cristo dá aquela resposta: não sabias que deveria me preocupar com as coisas que dizem respeito ao meu pai? Nosso Senhor, então, revela aos 12 anos, assim, de uma maneira mais clara, né, para eles, de que ele tinha vindo para realizar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Deus, seu Pai, né, ainda que eles fossem também os seus pais na terra. Né? Mas, em seguida, né, São Lucas, ele diz-nos que Nosso Senhor, ele desceu com seus pais e foi, né, para Nazaré, onde era-lhes submisso.
uma submissão, né, que ele cumpria, então, com aquela atitude, né? Então, olhamos agora para Jesus, na casa de Nazaré, e como seria o trato, né, com o seu pai de coração, como chama o Papa Francisco nessa carta apostólica que nos escreveu para comemorar os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro de toda a Igreja. Imaginemos, então, ele pedindo-lhe indicações concretas, né, sobre como proceder naquele assunto, como deveria, então, atuar naquele outro, e com que delicadeza pediria permissão a Nossa Senhora, para sua mãe, para ir brincar um pouco no jardim, e como Nossa Senhora não lhe abraçaria com ternura, numa atitude materna inigualável, e como Jesus não seria generoso em fazer aqueles serviços da casa, se adiantando para que José, para que Maria descansassem um pouco. São Lucas provavelmente escreveu o Evangelho da infância de Jesus, tendo como referência o relato que Nossa Senhora teria lhe feito, e diz-nos que ela guardava todas essas coisas no seu coração. E que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. São apenas 2 versículos para resumir 18 anos, né, da vida de Jesus, da vida de Maria, da vida de José. Anos em que a Sagrada Família, como a das outras famílias de Nazaré, viviam, né, uma vida normal, cotidiana, com a diferença que nela o amor que existia entre eles era um amor exuberante, como deve ser o amor, né, em todas as famílias, principalmente cristãs. Através do Opus Dei, Deus quis que esses anos fossem melhor conhecidos, fossem proclamados, né, por muitas famílias, que vivessem, né, dessa maneira como a Sagrada Família viveu naqueles anos normais, corriqueiros, em que Jesus Cristo, então, ainda não havia se manifestado claramente a sua messianidade, né? Especialmente, Deus quis que a obra anunciasse que a epopeia da redenção, essa epopeia que se completaria no Calvário, daquela maneira como se completou, Jesus morreu na cruz, mas essa epopeia, ela começou nos anos de infância de Jesus Cristo. Nos anos da juventude, Nosso Senhor já estava realizando a redenção. Toda a sua vida é redentora. Desde o primeiro momento em que se encarnou no seio de sua mãe, Jesus Cristo estava realizando a redenção. Então, na sua vida de família, no seu trabalho, ele mostra-nos, né, que isto é redentor e que nós estamos chamados a também colaborar com Jesus Cristo nisto, né? Ou seja, o Verbo encarnado mostrou-nos que podemos colaborar com a redenção no mundo, no nosso trabalho cotidiano, nas nossas relações familiares, né? Obedecendo, realizando um trabalho simples e cotidiano, às vezes sem relevo extraordinário nenhum. Nossa Senhora e São José foram percebendo isso pouco a pouco, aquilo, né, que de São Lucas, que ela guardava no coração, ela e José guardavam no coração aquilo que ele disse, devia estar cuidando das coisas que dizem respeito ao meu Pai, pois Nosso Senhor, então, está cuidando das coisas do Pai, assim, sendo submisso a eles, trabalhando, vivendo aquela convivência familiar, estava realizando as coisas que dizem respeito a seu Pai. Isso que o Opus Dei, então, lembra, né? Estamos realizando e podemos realizar as coisas do Pai, a redenção, salvação, a vida cristã, nessa vida cotidiana. José, Maria,
meditariam muito naquelas palavras de Jesus, aproveitando a atitude de Jesus na casa, na oficina, na família, no trabalho. Jesus obedecendo aos pais, trabalhando com seu pai, trabalhando com sua mãe, realizando a redenção, cumprindo a missão do seu Pai Celeste. E Maria e José iam assumindo, num crescimento contínuo, a sua vocação de pais de Jesus. São José Maria faz referência a isso, olhando para José. Para José, a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua própria vocação. Vocação de pai, vocação de esposo, vocação de trabalhador. José surpreende-se, José admira-se. Deus vai lhe revelando os seus desígnios e ele esforça-se por entendê-los. Como nenhum outro homem antes ou depois deles, São José aprendeu de Jesus a permanecer atento às maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos. A vida em Nazaré corria normalmente, cada dia tinha suas preocupações cotidianas, normais. Maria realizava as tarefas próprias de uma dona de casa, de uma habitante de Nazaré, e até a única fonte que haveria em Nazaré para pegar água, a fim de fazer a comida, lavava a louça, amassava a farinha, levava aquela massa ao forno para fazer o pão, mantinha a casa limpa, agradável, servia-se dos lírios do campo para tornar mais agradável, mais cheiroso o ambiente do lar, né? Fiava a lã, o linho suave para tecer os panos e as roupas da Sagrada Família, iria ao mercado, né, ou à feira para fazer uma compra, retirava a roupa do varal ao anoitecer para que não ficassem expostas ao relevo ou ao orvalho da noite. 1000 tarefas domésticas que Maria realizava como as outras mulheres da aldeia, mas com um imenso amor. Quando o menino era pequeno, ele acompanharia sua mãe nas tarefas caseiras ou nos seus deslocamentos, né, na aldeia. E à medida que foi crescendo, passaria mais tempo com José. As tarefas que tinham na oficina também eram tarefas simples, tarefas comuns. Serravam as madeiras, lixavam-nas, passavam a plena nela, encaixavam as peças umas nas outras para fazer uma mesa, para fazer uma cadeira, atendiam os clientes, negociavam os preços que seriam justos, mas também deixavam, uma margem, né, libérrima para aqueles que, então, tinham alguma dificuldade para o pagamento, uma temporada mais difícil, econômica, estivesse passando alguém. A oficina de José era como as outras existentes naquelas que existiam na Palestina, talvez fosse a única de Nazaré, né, já que era uma aldeia pequena. Jesus, primeiro adolescente, depois jovem, aprendeu com José a trabalhar bem, pondo cuidado nos detalhes, né, sorrindo, até cantando, assobiando enquanto trabalhava. E nosso dia a dia é muito parecido com o da Sagrada Família. Como eles, estamos sempre fazendo as mesmas coisas. Um dia e outro, todos iguais, como o burrinho de Nora, como gostava de referir São José Maria, aquele trabalho do burrinho que dá voltas para mexer, então, o moinho, para que o moinho moesse os grãos de trigo. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida, e assim podemos ajudar Jesus Cristo a realizar a redenção. Vamos nos salvando outras pessoas, salvando a igreja, né? Cumprindo nossas tarefas no trânsito, no trabalho, cumprindo
as tarefas em casa, nas reuniões familiares, conversando, confidenciando-nos com as pessoas que convivem conosco, a vida cotidiana normal. Se nós imitarmos a Sagrada Família, nada para nós será monótono, nada será rotineiro, tudo tem um valor encantador, tudo tem um valor redentor, salvador, santificador, né? Cada dia será um espetáculo. Estamos realizando esse espetáculo para Deus, para a glória de Deus, em cada momento que estamos aqui, diante do micro, digitando, naquela reunião, o que for, né? O espetáculo de estar oferecendo cada uma das nossas atividades, por mais vulgares que sejam, para a glória de Deus. Deus acolhe esse nosso trabalho, essa nossa ação. Pondo cuidado nos detalhes, prestando atenção, fazendo tudo bem feito. Não faremos aquilo que se conta de um imperador grego chamado Teodósio II, que realizava as suas tarefas de uma maneira um tanto quanto negligentes, displicentes, porque assinava os documentos sem estudá-los, sem ver do que se tratava, assinava aquilo. E sua irmã Pulquéria, que conhecia essa sua indolência, decidiu então tentar corrigi-lo, pregando-lhe uma peça. Ela combinou com a esposa do imperador, a sua cunhada, o seguinte: Eudóxia, assim se chamava a esposa do imperador, a imperatriz, eu vou fazer o seguinte: colocarei entre os papéis que o meu irmão tem que assinar, que trata da sua venda como escrava para mim. E dito e feito, né? O imperador assinou aquele papel sem perceber o que estava assinando. Vendeu a sua esposa, a imperatriz, para que fosse escrava da sua irmã. E claro, Pulquéria, tendo em mãos esse documento, levou a imperatriz como escrava para a sua casa. Tudo combinado com Eudóxia. Quando Teodósio deu pela falta da esposa, cadê minha esposa? Não está aqui no palácio, ficou sabendo que ela estava retida como escrava da sua irmã, pensou que fosse uma brincadeira, né, da sua irmã, mas logo ele apareceu no documento: não, você assinou, foi você, né, que determinou isso com a sua assinatura, né? E dizem que depois dessa brincadeira, depois tudo voltou ao normal, né, a Pulquéria, então, não devolveu, né, a imperatriz para o seu irmão. Mas, a partir disso, Teodósio II percebeu que precisava ter mais cuidado no seu trabalho, nas suas assinaturas, prestar mais atenção, revisar os documentos, se não fazer algo, uma maneira tão displicente, negligente. Podemos olhar para a Sagrada Família, como não seriam aconchegantes as reuniões daqueles 3 corações sagrados, à beira da lareira, no final do dia, naquelas conversas íntimas, como não receberiam com um gesto amável as pessoas que lhes iriam visitar. Afinal, naquela casa estava aquele que é a fonte do amor. Quino, o criador de Mafalda, ele dá umas boas lições aos pais através das suas tirinhas. De uma maneira muito bem-humorada, mas são, de fato, lições, são conselhos, vamos dizer. E numa dessas suas tirinhas, o Guilherme, que é o irmãozinho da Mafalda, está chorando sem parar. Ela está lá no quadrinho, chega o choro, né, do Guilherme, buá, 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 né? E aí se ouve, né, quer dizer, tem lá o balãozinho, né, os pais conversando entre si. Cuide você dele e não grite, diz a mãe para o pai. E o pai responde: oh, perdão, esqueci que você foi educado em Cambridge. E no último quadrinho, Mafalda da sala, né, grita para eles: parem com isto, porque família é amor. Grossos. As crianças sempre dando, né, um ensinamento nessas
situações, né? E no quadrinho seguinte, a mãe e o pai estão emburrados, estão um de costas para o outro, o Guilherme está aos pés deles, está choramingando, e aí Mafalda olha para eles e pergunta: o que foi? E aí a mãe lhe responde: seu irmão é um manhoso. O pai endossa: é isso aí. E aí, então Mafalda se dirige ao irmãozinho, né, e lhe diz: mas Guilherme, seja compreensivo. Caramba! Aí os pais olham para ela assustados, assim como espantados, né? E Mafalda continua: pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer? No outro quadrinho, Mafalda se dirige ao pai, ele está lendo o jornal, né? E o pai, então ela se dirige a ele e diz: pai, posso lhe fazer uma pergunta? Aí o pai responde, né, com um rotundo não, e acrescenta: já conheço as tuas perguntas, elas sempre me criam problemas. E Mafalda tenta acalmá-lo: tá bom, tudo bem. E vai para o seu quarto dizendo: você vai ficar curioso para saber o que eu queria perguntar. E o pai volta à leitura do seu jornal e responde de uma maneira assim, despachando: é isso aí, ótimo, vai. E no último quadrinho, a Mafalda está na cama, já está dormindo, o pai chega de pijama, né, de mansinho, e lhe pergunta, né, todo carinhoso: Mafaldinha, você está dormindo? Ficou curioso, né? Ficou de fato curioso. Enfim, são boas lições, né, para os casais, né? Como devem se comportar, né? Olhando para a Sagrada Família, como se comportariam Jesus, Maria e José, naquela casa, e como devem ser os pais cristãos, como devem ser os esposos cristãos, né, os filhos cristãos, né, numa família. E um dia aconteceu um momento triste, né, no lar de Nazaré, como costuma acontecer em qualquer lar. Não é um fato cotidiano, graças a Deus, mas acontece sempre: a morte de um membro. Um dia José morreu. Jesus já tinha crescido, provavelmente já tinha os seus 28 anos. Dali a 2 anos começaria então a sua vida pública, já podia se encarregar da casa, cuidar de sua mãe. E Maria e Jesus devem ter chorado ao enfrentar aquele trânsito, como é normal, eram humanos, Jesus é humano, Jesus chora, Jesus tem sentimentos, a morte do seu pai coração, seu pai putativo, aquele que ele criou, aquele que ele amou, que Deus o encarregou para ser o pai de Jesus. Maria, ainda que tivessem combinado com José de não terem, né, uma relação íntima, matrimonial, viverem na virgindade, eram esposos que tratavam-se com carinho, que tratavam-se com amor, que tratavam-se com respeito, né? E por isso também deve ter sentido muito aquela falta, aquela morte, aquela separação. E que paz a de José, que morre acompanhado muito de perto pelos seus 2 grandes amores. Tinha cumprido a sua missão, aquela missão que Deus lhe tinha dado através do anjo, quando ele não sabia o que fazer, quando viu a sua esposa grávida e não sabia de onde tinha vindo aquilo. E o anjo então lhe disse: é o Espírito Santo. Acolha a sua esposa, acolha o menino, né? E assim ele o fez de um modo único, extraordinário, perfeito.
Dom Álvaro del Portillo, Beato Álvaro, comemoramos a sua festa outro dia, né, semana passada, na quarta-feira, dia 12. Ao falar da devoção de São José Maria à Sagrada Família, ele nos recordava que, ao conviver com o nosso fundador, conviveu durante muitos anos, desde os seus 21 anos, até que São José Maria, então, entregasse a sua alma a Deus. E ele, então, durante quase 50 anos, acompanhou São José Maria muito de perto. Ele pôde notar, né, de um modo palpável, que ele sempre queria estar com os três: Jesus, Maria e José. Não separava os três. Sempre os três. A Sagrada Família, unidos, né, aprendendo dos três, enquanto rezava, enquanto trabalhava, enquanto descansava, enquanto se divertia, olhava sempre para os três para se inspirar, para viver. Ele que também foi pai espiritual, e que formou uma família, a família do Opus Dei, sempre olhando, né, para José, olhando para Jesus, olhando para Maria, querendo que o Opus Dei fosse um cantinho do Lar de Nazaré e que todas as famílias que se aproximassem da obra fossem um cantinho do Lar de Nazaré, procurassem fazer com que a sua família fosse realmente um cantinho do Lar de Nazaré, olhando para os três, olhando para essa sagrada, maravilhosa, encantadora família. E por isso, São José Maria disse ser imponente, formoso, tratar a Trindade do céu e a Trindade da terra: Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, Maria e José. Com a mesma confiança com que trato vocês. Estava, né, numa reunião, falando como se estivesse aqui, ele estivesse no meu lugar. Como trato vocês, tratar a Santíssima Trindade, tratar a Sagrada Família, que são de carne e osso. E também, por isso, pediu-nos que nunca separássemos a devoção a São José de Nossa Senhora. A Jesus, por Maria, com São José. Então, que essas reflexões, esses olhares que nós procuramos dar agora nesta meditação para a Sagrada Família, possa ajudar, estimular, inspirar a cada um a viver melhor a sua vida familiar, viver melhor a sua vida trabalhista, buscando a sua santificação pessoal no cotidiano, nas relações normais do dia a dia, imitando Jesus, Maria e José. Vamos terminar, então, com uma das últimas palavras que nosso padre, assim o chamamos na obra, né, São José Maria, o nosso fundador, últimas palavras que ele disse aqui do Brasil. Dia 22, nós iremos relembrar essa visita que ele fez, né, ao Brasil em 1974. E aí, então, uma das coisas que ele tinha como propósito ao vir ao Brasil, ao vir à América, era crescer na devoção a São José. E, de fato, ele cresceu. E, especialmente quando ele falava da presença real de Jesus Cristo no sacrário, ele dizia: não devem estar longe Maria e José. De uma maneira inefável, estarão presentes ali, em todos os sacrários da terra. Então, aqui também, que a nossa devoção eucarística, a nossa devoção a Jesus eucarístico, nos momentos da comunhão, nos momentos da Santa Missa, da celebração, da adoração de Jesus no sacrário, também tenhamos muito presente que ali, né, está Maria e José junto a Jesus.
Conta-nos São Lucas que ao amanhecer do terceiro dia, uma vez passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé puseram-se a caminho para o sepulcro de Jesus. É um relato daquele momento em que essas santas mulheres, depois de ter, presenciado a morte de Jesus e depois de terem visto ele sendo sepultado, quiseram fazer aquele costume, tradição de embalsamar, perfumar os corpos dos seus mortos. Não puderam fazer com Jesus, porque ele foi sepultado muito às pressas na sexta-feira, já que a partir das 6 horas começava a festa da Páscoa e não podia se fazer muito serviço, não se podia andar muito. Até mesmo Jesus Cristo foi sepultado numa sepultura perto do Calvário, porque não podia fazer muitas caminhadas. E elas, então, quando passou a festa acaba nas 6 horas do domingo, mas ainda é escuro, então elas esperaram o amanhecer, às 6 horas do sábado, né? Esperaram o amanhecer do domingo para ir ao sepulcro, e se perguntavam umas às outras: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? A pedra era uma espécie de pedra de moinho que foi deixada na entrada, né, do sepulcro, foi enrolada, né, e posta por alguns homens na entrada do sepulcro para selá-lo, né? E elas não sabiam como iam fazer isso, precisava de muitos homens, né? Eram mulheres, e não iam conseguir tirar aquela pedra, mas, enfim, elas vão, né, ao sepulcro e encontram surpreendentemente a pedra retirada do lado, o sepulcro aberto. Não encontram o corpo de Jesus, mas sim uns anjos que dizem a elas que Jesus Cristo tinha ressuscitado, e encarregam-nas de anunciarem a ressurreição de Nosso Senhor aos apóstolos, aos discípulos. E é surpreendente, né, que os evangelhos não mencionem a presença da Santíssima Virgem Maria nesse grupo. A última vez que ela fora mencionada foi quando ela estava ao pé da cruz, e quando, então, Jesus Cristo deu ela para que fosse mãe de João, e João, filho dela. Depois, não se fala mais sobre ela. Mas esse silêncio de Maria é muito eloquente, porque é um silêncio que demonstra que ela, de uma maneira diferente dos outros, acreditava firmemente que se cumpririam as promessas que Jesus Cristo tinha feito sobre a sua ressurreição. Então, naquele momento, ela esperava essa ressurreição, né? Ela acreditava que Jesus Cristo iria cumprir isso. Por isso, muitos autores dos começos do cristianismo dizem que, durante o sábado, Nossa Senhora passou em vigília, em oração, esperando, né, aquele momento da ressurreição. Além disto, ela também terá tentado reunir, né, os apóstolos, chamá-los a perto de si, ajudados por São João, que já estava perto dela, já estava com ela desde a cruz, né? Então, foi a reuni-los, né, e dar alento, consolo naquele momento. Eles estavam quase que perdendo a fé e a esperança totalmente, né? E aí, então, os discípulos começam
a reparar melhor como era intensa a vida, a oração de Maria. Não tinha reparado isto antes, porque, enfim, estavam com Jesus, estavam reparando em Jesus, aí agora perderam Jesus, Jesus não está, e começam a olhar para Maria. E veem, então, como era intensa a vida de oração, como era intensa essa união com Deus, como era exuberante a sua fé. Essa oração, essa fé que foram crescendo de uma maneira contínua, desde que ela tinha praticamente 4 anos e foi levada pelos seus pais Joaquim e Ana ao templo para servir no templo, e aquilo então foi crescendo e já era muito grande quando o anjo Gabriel chegou para ela e anunciou que ela seria mãe de Deus. Então chegou o domingo, Chegou o domingo, Nosso Senhor sai do sepulcro com seu corpo ressuscitado. Os evangelhos também não nos contam, mas a tradição que chega até nós é que Nosso Senhor apareceu a ela, foi a ela que apareceu antes de qualquer um. Jesus ressuscitado, não como assim para provar a sua fé, para afirmar a sua fé, mas como um consolo, um prêmio pela sua fidelidade. Após aquelas tremendos sofrimentos, aquelas angústias que ela passou ao pé da cruz. Provavelmente, os evangelhos não contaram isto, talvez porque ela mesma tenha pedido que não contassem a sua descrição. Isso não é Priscila Lucas? Não põe isso aí, não. Não é porque isso não é necessário para a fé. Isso não precisa dizer que Jesus apareceu para mim pela primeira vez. Sua descrição, sua humildade, nunca queria ficar em evidência. Então, depois de estar com Maria, Jesus ressuscitado aparece às mulheres que tinham ido ao sepulcro. O anjo falou, vai, e avisa os discípulos, mas Nosso Senhor aparece a elas também e confirma aquilo que o anjo tinha lhe dito. E assim, a notícia da ressurreição se põe a correr de boca em boca. As autoridades judaicas estão ainda com os ânimos muito exaltados. A crucifixão de Nosso Senhor não aplacou a ira deles. Sobre os apóstolos ainda pairava o perigo de serem acusados de roubarem o cadáver. E talvez seja por essa razão que os anjos recordaram as mulheres para comunicar aos discípulos que Jesus iria encontrar-se com eles na Galileia. Na Galileia, não em Jerusalém, na Galileia. Só que passou o domingo, eles ouviram os relatos das mulheres, mas eles não foram para a Galileia, ficaram lá bobados, ficaram confinados no cenáculo, E aí, então, Jesus Cristo acaba por aparecer a eles lá no cenáculo, e depois também, uma semana depois, voltaria a aparecer ainda em Jerusalém, porque provavelmente não tinham ido para a Galileia, porque Tomé tinha sumido, tinha desaparecido, tinha que procurá-lo, tinha que saber onde que ele estava, e conseguiram, então, encontrá-lo, e no dia seguinte, então, levaram ao cenáculo, aí Jesus aparece a todos, os 11. Aí sim, viajam para a Galileia, Maria vai com eles. Com que emoção, Eles percorreram aqueles mesmos caminhos que eles tinham trilhado, durante aqueles 3 anos juntos com Jesus, lembrariam de tantos acontecimentos que puderam viver com nosso Senhor. E já na Galileia, os apóstolos voltam ao seu trabalho de pesca. Nossa Senhora provavelmente ficaria alojada na casa de Cafarnaum, onde ela tinha tinha a casa dela, ela chegou a morar em Cafarnaum, então, durante a vida pública de Jesus, e de lá seguia fortalecendo a todos na fé e no amor. Com o afastamento dos seguidores de Jesus de Jerusalém, então, conforme Jesus queria, os ânimos das autoridades foram diminuindo, e os apóstolos puderam, então,
fortalecer a sua fé no poder de Jesus, com aqueles encontros que eles tiveram com Nosso Senhor prometendo a eles o Paráclito. E, por fim, 40 dias depois da sua ressurreição, ele reuniu os mais íntimos já em Jerusalém, talvez no cimo do Monte das Oliveiras, ou nas suas encostas, tinham Jerusalém aos seus pés. E ali, então, Nosso Senhor, então, anuncia que vai se despedir definitivamente deles. Queria subir aos céus. Talvez os seus corações tenham ficado um pouco abatidos, pensando que já não o veriam mais, mas o próprio Senhor, então, adianta-lhes, assegurando-lhes que continuaria com eles de um modo novo. Como, de fato, temos a Jesus de um modo novo, temos na Eucaristia, temos na nossa alma em graça, temos o Espírito Santo, que ele enviou da parte do Pai, o Pai e ele enviaram para estar conosco, para nos acompanhar. E São Lucas conta, a cena com detalhe. Então, Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E nesse momento, então, tinham sempre consigo Maria, se reuniam no domingo, A Ascensão foi na quinta-feira, então já no domingo, eles se reuniram no cenáculo, Maria no centro, sempre a mãe no centro, reunindo a todos, rezavam juntos, realizavam a fração do pão, a Eucaristia, unindo-se fraternalmente, ouviam a pregação dos apóstolos, esperando, então, o Espírito Santo, como Jesus Cristo tinha prometido. No dia seguinte, no domingo seguinte, 50 dias depois da ressurreição, então, vem o Espírito Santo sobre eles, com aquelas línguas de fogo, que lhes levam a proclamar a sua fé em Jesus, a realizar aquilo que Nosso Senhor lhes tinha dito logo antes de subir aos céus. Ide a todas as nações, pregai, aquilo que eu vos ensinei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma história simples, bonita, sobre essa presença de Maria, que intercede por nós, e como ela quer, estar junto conosco, que essa devoção, essa intercessão é algo que ela quer, Deus quer que nós tenhamos por ela. E ocorreu algum tempo depois, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba por aqueles 3 pescadores. Então, a imagem foi achada, corpo, cabeça, foi unido, foi levado, então, à casa dos pescadores, depois foi levantada uma capelinha, e naquela capelinha, a primeira capelinha, de Nossa Senhora Aparecida, os familiares dos pescadores, os vizinhos, costumavam se reunir para rezar o terço. Que é uma finalidade da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Rezemos o terço, em família, rezemos o terço, peçamos a sua intercessão. E numa dessas reuniões, Nossa Senhora manifestou que estava contente com aquilo, que queria realmente isto. Era isso que ela quer. Como já tinha manifestado em Lourdes, quando apareceu rezando o terço, e disse para Bernadette: você não quer vir aqui durante 15 dias rezar comigo o terço? E Bernadette rezou o terço com ela durante 15 dias. Nossa Senhora, então, reza conosco. Quer que a gente reze. Toda vez que a gente está rezando, está Nossa Senhora rezando conosco. Em Fátima, pediu categoricamente que rezássemos o terço, pedindo concretamente por 3 intenções. A gente sabe que 2 não se cumpriram por falta, a intercessão de Nossa Senhora para
não se espalhar os erros do comunismo, tantas nações destruídas, tantas famílias e pessoas, Segunda Guerra, por falta de rezar o terço. Com o pontificado de João Paulo II, houve, então, essa devoção proliferada no começo, né? Sofreu atentado, mas não morreu, e aquela revelação de que iria morrer aquele bispo de branco não se cumpriu por causa do rezo do terço. Então, Nossa Senhora pede que rezemos o terço. E naquela ocasião, então, estavam os devotos de Aparecida lá, os primeiros, rezando o terço. E, normalmente, durante aquelas orações, eles acendiam velas diante da imagem de Nossa Senhora. Nós estamos no século XVIII, não havia luz elétrica, e também por devoção, né? As velas representam, né? Representam a nossa alma em oração, né? A luz da vela representa que nós estamos em vela, nós estamos com aquele fogo do Espírito Santo, e queremos transmitir isto e viver deste fogo, espalhar como Jesus Cristo pediu, né? Fogo vim trazer da terra, quero que ele se espalhe. E o que aconteceu? Aconteceu que estamos rezando, de repente todas as velas, as luzes das velas se apagaram ao mesmo tempo, não tinha vento nenhum, e se apagaram de repente. Aí então a Silvana da Rocha, ela se dispôs a acender as velas, se levantou para acender as velas, mas antes que ela o fizesse, as velas se acenderam sozinhas. E eles entenderam, então, que era pela ação de Nossa Senhora que aquelas velas estavam se acendendo novamente. Se apagaram, se acenderam sozinhas, né? Sinal que Deus quer estar conosco junto a Nossa Senhora, através de Nossa Senhora. Jesus, então, quer que este fogo que ele veio trazer à terra esteja aceso dentro do nosso coração e que ele se espalhe, né? E eu quero, então, também contar uma outra história ocorrida numa cidade próxima de Aparecida, chamada Taubaté, município de Taubaté, lá também no Vale do Paraíba. Francisco Almeida Araújo era professor e formado em 3 cursos universitários, além de exercer a função de pastor, né, protestante nessa cidade do interior paulista. E no final, né, de um ano letivo, o Francisco foi demitido da escola onde ele dava aula. E, enfim, o dinheiro foi se escasseando, com aquele desemprego, era o único que trabalhava, ele tinha 8 filhos, e na chácara eles tinham uma plantação de mandioca, e eles foram, então, tentando se sustentar com aquelas mandiocas, até que a mandioca acabou, e durante 3 dias não comeram nada, passando fome. Ninguém sabia o que eles estavam fazendo, nem os irmãos protestantes, porque se soubessem, iriam dizer que era um castigo de Deus. Nesse interim, o que Francisco fazia, desempregado, naquele momento, era ler a Bíblia, aprofundar nas leituras bíblicas, e aí, então, pela luz de Deus, né, por aquele estudo, ele foi descobrindo algo que ele nunca tinha descoberto nas suas formações, para ser pastor, nas suas leituras. Foi descobrindo a grande pessoa, grande verdade, que era a Virgem Maria. Estava lá, sim, algumas coisas ela não quis contar, outras estão contadas aí, como a gente viu um pouco, né? E também sobre a Igreja Católica. Então, ele foi descobrindo a Igreja Católica, foi descobrindo a Virgem Maria.
aquela devoção, como ela intercede para João Batista ser santificado por Jesus, como ela intercede nas bodas de Caná, Jesus dá a ela, né, São João, foi descobrindo. E num daqueles dias de jejum compulsório, uma das suas filhas, a Susan, era a sexta de 8, tinha 8 anos. E ela, então, chega para o seu pai e diz: papai, estou com muita fome, 3 dias sem comer, de 8 anos. Mas, sinceramente, o meu maior desejo é comer um bom pedaço de marrom glacê. E Francisco, naqueles suas, né, elucubrações filosóficas, teológicas, Nossa Senhora, descoberta de Nossa Senhora, fala: minha filha, vá ao quarto, dobre os joelhos e peça à Virgem Maria uma lata de marrom glacê. E ela foi correr, então, ao quarto, para rezar, né, a Nossa Senhora. Nunca ela tinha feito, nunca tinha aprendido isto, né, como protestante. Do contrário, foi, mas o pai está dizendo: bom, vou pedir para a Mãe de Deus. A esposa, quando o Francisco disse à filha, ela também estava nesse processo de conversão, processo de entendimento junto com ele, né? E disse então, né, ao seu esposo que ele, que não devia ter dito isso para a filha, porque vai que Nossa Senhora não lhe conceda, ela vai perder a fé, tão incipiente. Aí então Francisco que sugeriu a ela: vamos pedir a Nossa Senhora que não permita que Susan perca a fé tão precocemente. Naquele momento, ambos caíram de joelhos e rezaram pela primeira vez a Ave Maria. Pela primeira vez a Ave Maria. Pedindo fé para Susan, para sua filha. Não pediram marrom glacê. Pediram fé. No dia seguinte, eles ouviram alguém batendo palmas no portão de entrada da chácara. Era um jovem de barbas, tinha um crucifixo, né, grande, pendurado no pescoço. Francisco percebeu que não era nenhum dos seus irmãos protestantes, evidentemente com aquele crucifixo não podia ser, né, protestante. Um dos seus filhos foi abrir o portão, mas toda a família já apareceu no terraço, na varanda, para quem está chegando aí, um homem barbudo e crucifixo. E junto com aquele jovem, também vinha uma senhora. E aí, então, aquele jovem disse: Pastor Francisco, eu sou o padre José Carlos Brilha. E essa é Maria Guilhermina Michele. E a Maria Guilhermina logo foi falando para o padre: Padre, diga ao pastor o que viemos fazer aqui. E aí o padre disse: diga você, porque foi com você que Deus falou. E aí então ela, meio encabulada, disse: olha, pastor, não sei como o senhor vai entender o que vou lhe dizer. Na noite passada, eu sonhei com alguém, a Nossa Senhora, mas ela não quis dizer Nossa Senhora, né? Protestantes aí não vai entender. Então, mas essa senhora, esse alguém me dizia: leve alimento na casa do pastor Francisco. Desculpe, mas eu e minha irmã Regina fomos hoje de manhã ao supermercado e fizemos uma boa compra para vocês. Ela está aqui no carro. Então Maria Guilhermina foi até o carro e a primeira coisa que ela pegou de uns pacotes lá do supermercado foi uma lata. Se dirigiu a Susan, ele disse: essa lata de doce foi Nossa Senhora, agora ela disse, né, que lhe mandou.
e era uma lata de marrom glacê. Então, Francisco ficou muito emocionado, sua esposa também, né? E perguntou àquela senhora: a senhora sonhou também que devia trazer uma lata de marrom glacê e dá-la à minha filha Susan? E com toda a simplicidade, Maria Guilhermina disse: não, eu apenas peguei agora a lata e dei à sua filha. E aí então Francisco entendeu que Nossa Senhora queria entrar, né, no seu coração, queria entrar no coração da sua família, e aquele momento foi o desabrochar daquela fé, né, que eles então estavam plantando, né, dentro de si. E desde aquela data, né, começou a conversão efetiva, né, do catolicismo de toda a família. O Francisco foi ordenado diácono permanente em 1987, por Dom Manuel Pestana Filha, que era então bispo de Taubaté. Depois exerceu o seu ministério em Anápolis até 2012. E depois de muitas vindas e idas e confusões na sua vida, como na vida de todos nós, né? Mas Nosso Senhor nunca nos deixa, Nossa Senhora nunca nos deixa, como não deixou Francisco. Ele veio a falecer com 72 anos, com os últimos sacramentos, recebendo os últimos sacramentos, morrendo fiel à igreja, recebendo o viático. E assim é que nós precisamos sempre ter presente essa devoção. Daí surgiu, né, a devoção Nossa Senhora do Marrom Glacé, né, muito conhecida, que surgiu exatamente dessa história. Nossa Senhora é nosso auxílio do alto, não deixemos de rezar o terço em família, não deixemos de recorrer à sua intercessão, ela é poderosíssima. Então, vemos duas histórias aqui, a história do começo, né, do cristianismo, a presença dela, e depois, ao longo de toda a história, e sempre todos os povos têm alguma coisa a contar, nós temos muitas coisas a contar, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Marrom Glacé, qual que seja que Nossa Senhora for, né, é sempre uma única Nossa Senhora, né, a mesma Nossa Senhora, todas as Nossas Senhoras são as mesmas, porque ela quer interceder por nós, ela quer nos ajudar a manter vivo esse fogo que Jesus Cristo e o Espírito Santo puseram dentro do nosso coração. Vamos fomentar nesse nosso amor, vamos crescer na devoção, e o mês de maio é um mês especialmente para isto.